vida dele. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom dia, irmãos. Bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre você, amém? Privilégio de poder voltar a esse púlpito. Muito obrigado, pastor Carlos Elias, pelo privilégio de franquear o púlpito dessa igreja, um púlpito tão sólido, um púlpito de 120 anos pregando o Evangelho de Jesus, a graça do Reino de Deus. E nessa manhã, dentro da perspectiva proposta no mês da música, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a partir do tema proposto especialmente para esse domingo, você é aquilo que você ama. Você é aquilo que você ama. Essa expressão é uma expressão com muita, na verdade, com uma densidade teológica muito significativa, muito forte, muito profunda do ponto de vista espiritual. Quando nós refletimos sobre essa expressão, a gente precisa compreender o que ela traz em todas as suas nuances, e é isso que brevemente nós tentaremos expor aos irmãos aqui nessa manhã. O mês de novembro é um mês especial para nós, e hoje, particularmente, um dia muito especial, dia da educação teológica na denominação, mês da música, mês da adoração nas nossas igrejas, e quando nós falamos de adoração, quando nós falamos de música, nós precisamos conjugar isso com doutrina, nós precisamos conjugar isso com teologia de qualidade, e de fato muito pertinente falarmos sobre isso nessa manhã que estamos celebrando as duas coisas, a adoração ao Senhor e o ensino teológico. E, inclusive, parece-me muito oportuno nessa manhã usarmos esse tema, que é o mesmo título, inclusive, de um livro homônimo escrito por K.A. Smith, que é Você é aquilo que você ama, e penso que essa reflexão proposta no texto pode ensinar muito a cada um de nós nesta manhã. E, para tanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em um texto que, entendo eu, conseguirá aglutinar tudo aquilo que nós precisamos aprender. E essa porção das Escrituras encontra-se no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, onde nós leremos 10 versículos, entre o versículo 16 e o versículo 26. Mateus 19, de 16 a 26, um texto conhecido, quando você bater os olhos no texto vai lembrar que história é essa, e eu gostaria que você acompanhasse comigo. A versão que eu vou usar é a versão NVT. Se você tiver uma outra versão, por favor, fique à vontade para acompanhar nessa versão que você possui. Mateus 19, 16 em diante. Quem achou, diz amém. Amém. Muito bom. Assim diz a palavra do Senhor. Um homem veio a Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que boas ações devo fazer para obter a vida eterna? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Perguntou Jesus. Há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Quais? Perguntou o homem. E Jesus respondeu: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho. Honre seu pai e sua mãe, ame o seu próximo como a si mesmo. Tenho obedecido a todos esses mandamentos, disse o homem. O que mais devo fazer? E Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Quando o rapaz ouviu isso, foi embora triste, porque tinha muitos bens. Então Jesus disse aos seus discípulos: eu lhes digo a verdade, é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Você pode fechar os seus olhos novamente? Senhor, muito obrigado por sua palavra, e te pedimos, ó Pai, que ela encontre lugar nos nossos corações e que o Senhor produza os frutos que o Senhor já preordenou desde a eternidade. Que essa palavra inspire-nos a sair daqui dispostos a te servir mais o melhor do que fazíamos até hoje. Que ela nos limpe, nos purifique e nos transforme conforme o teu querer. Essa é a nossa oração, e o povo de Deus diz amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido. Você conheceu talvez na sua juventude como o texto do jovem rico.
a história lá de Jesus com o jovem rico, a conversa de Jesus com o jovem rico. E essa narrativa do Evangelho de Mateus, que também você pode encontrá-la no Evangelho de Lucas, ela é muito interessante porque dialoga com o tema da mensagem, que é derivado do tema do livro, né? Você é aquilo que ama, porque essa experiência de Jesus com esse jovem fala de afeições. Nessa narrativa, Jesus desafia aquele jovem a refletir sobre quais eram as suas verdadeiras afeições. Na obra que citamos de Kay Smith, ele vai dizer que o ser humano é um ser litúrgico. Um ser litúrgico, e essa expressão é uma expressão que particularmente toca muito ao meu coração, porque esse ano eu tenho estudado sobre liturgia de uma maneira mais intensa. E eu tenho estudado sobre patrística de uma maneira mais intensa, e o autor fala de liturgia e de Agostinho, então é um livro maravilhoso para mim. Quando nós refletimos sobre esse episódio do Evangelho de Mateus, a gente precisa entender que por que nós somos um ser litúrgico, ou entender qual a razão pela qual nós somos um ser litúrgico. Mas antes, o que de fato é liturgia? Liturgia é uma palavra derivada da junção de duas palavrinhas no grego. Uma palavra é leit, que é a derivação de laos, que significa povo. E a segunda palavra é ergon, que no caso da composição da palavra liturgia, é derivada para orgia, que significa trabalho. Liturgia é o trabalho religioso de um povo. Liturgia é o serviço religioso de uma comunidade de fé. Liturgia é o que uma igreja reunida na congregacionalidade, isso que fazemos aqui, é devota ao Senhor em forma de serviço. Quando cheguei aqui na igreja, debaixo do dilúvio de Campo Grande, fui muito bem acolhido por um irmão diácono que botou um guarda-chuvas lá e estava todo molhado, coitado. Meu irmão, tome um resfenol, alguma coisa, porque o irmão pode ficar doente. E ele foi me acompanhando. Arranjaram uma vaga aqui para mim, encontraram uma vaguinha ali. Fiquei na vaguinha que encontraram para mim. Alguém se dedicou a fazer isso para abençoar a minha vida. Isso é liturgia. Os irmãos chegaram aqui para adorar ao Senhor e esse santuário está limpo. Quem limpou esse santuário praticou a liturgia, é o serviço ao Senhor. O som que os irmãos estão me ouvindo é produto da liturgia de alguém. A adoração ao Senhor em forma de serviço. Assim como isso que fazemos na proclamação da palavra, a direção do culto, a música e tudo aquilo que está relacionado. Então, liturgia, ao contrário do que talvez a gente construiu ao longo da nossa história, tem muito mais a ver com o serviço do que com música apenas. Embora a música seja fundamental para todos nós. Jesus vai trabalhar com esse jovem, e o autor do livro trabalha a ideia de liturgia, e Jesus também trabalha a ideia de liturgia, não apenas com esse jovem, mas com cada um de nós. Em outras palavras, todos nós necessitamos, por sermos seres litúrgicos, homens litúrgicos, pessoas litúrgicas, todos nós precisamos servir a Deus. O problema é que o pecado desconfigurou o ser humano e aqueles que não conhecem ao Senhor servem outros deuses. Paulo, no seu discurso no Areópago, no capítulo 17 de Atos, relatado por Lucas, vai dizer que Deus, com a sua grandiosidade, do seu poder, criou o mundo e todas as coisas que existem para que o homem, ao olhar para tudo isso, ainda que tateando, pudesse tentar encontrá-lo. O autor romancista russo Fyodor Dostoiévski, na sua obra Irmãos Karamazov, vai dizer que dentro de cada ser humano há um vazio do exato tamanho do divino. Cada um de nós tem dentro de si uma necessidade de encontrar a Deus. O cientista da religião romeno Mircea Eliade vai dizer que antes do ser humano ser o Homo erectus, ele é o Homo religiosus, porque há em todo traço primitivo de cultura a necessidade daquela cultura relacionar-se com o divino. Em outras palavras, querido, nós nascemos com o nosso DNA configurado para a adoração litúrgica. O problema é que o pecado desconfigura tudo na nossa vida. Quando nós vemos a história desse jovem, quando nós vemos a narrativa trazendo este pretenso jovem, este homem rico, esse homem de posses, para conversar com Jesus, nós precisávamos dessa introdução para compreender o caminho que seguiremos ao longo desta breve reflexão nesta manhã.
Então o jovem que tem dentro de si um coração litúrgico, que tem dentro de si um desejo litúrgico de servir a Deus, de buscar o divino, muito confuso pelas perspectivas religiosas, e falaremos disso daqui a pouco, ele procura a Jesus porque enxerga em Jesus algo divino. E ao procurar Jesus, ele começa a dizer mestre, em algumas versões vai estar bom mestre, mas ele vai dizer de alguma forma, Senhor, o que eu preciso fazer de bom para alcançar a vida eterna? A demanda que este homem traz para Jesus é uma demanda muito significativa. É a pergunta mais importante da história de todo ser humano. O que nós devemos fazer para alcançar a vida eterna? Porque nós nascemos em contagem regressiva, irmãos. Não sei quem lembra aqui do Jack Bauer, lembra? Que passava a noite, depois do culto, você assistia lá, 24 horas lá rolava o relógio, o cronômetro. Eu estou com um aqui também para não passar o tempo, não é a mesma coisa, né? O cronômetro era startado e eu quero dizer para você que você está morrendo, meu irmão. E eu também, e todo mundo está morrendo. A cada dia que passa. Esse segundo que a gente ficou em silêncio é um segundo mais próximo da sua morte. É estranho, né? A gente se assusta, porque nós fomos criados para a eternidade, mas o pecado fez com que a gente fosse destinado à morte. E a pergunta que todos nós devemos fazer é o seguinte: como eu posso vencer a morte? Como eu posso ter a vida eterna? Como eu posso ter a vida que não acaba com a morte? Então aquele homem vai até a pessoa certa com a pergunta certa, contudo com uma perspectiva errada. E a gente começa a perceber isso no diálogo. A demanda que ele traz para Jesus, como já dissemos, é uma demanda muito sólida, uma demanda muito necessária, a demanda que todos nós devemos ter na nossa vida. E aí a pergunta é muito oportuna, mas a pergunta começa a revelar ao jovem quais eram as suas afeições. A pergunta começa a revelar ao jovem o que ele amava. E se, de acordo com o tema que nós propomos, que foi proposto nessa manhã, se nós somos o que nós amamos, eu quero compartilhar com você a primeira lição que você deve guardar para a sua vida nessa manhã, porque se nós somos o que amamos, cuidado com o amor a si mesmo. Se nós somos o que amamos, cuidado com o amor a si mesmo. Esse jovem chega até Jesus e ele vai dizer: olha, mestre, o que eu posso fazer de bom para conseguir a vida eterna? O foco era nele, não em Jesus. Mestre, o que eu posso produzir de bom para que eu mesmo garanta a mim mesmo a vida eterna que eu quero desfrutar? Agostinho, pai da igreja, teólogo africano, vai dizer que nós somos moldados pelo que nós amamos. Particularmente, eu acredito que nós somos o resultado dos nossos encontros e das nossas escolhas. Você está aqui nessa manhã porque você encontrou com pessoas ao longo da vida e fez escolhas ao longo da vida que lhe trouxeram aqui. Mas essas escolhas e esses encontros foram moldados por suas afeições. De certa forma, Agostinho explica isso para a gente, dizendo que nós somos moldados por aquilo que amamos. Quanto mais você ama uma coisa, mais você se torna preso a ela. Quanto mais você ama uma coisa, mais você se torna semelhante a ela. Quanto mais você ama alguém, mais você se torna preso, semelhante e relacional com esse alguém que você ama. No caso, o que eu amo molda os meus hábitos, o que eu amo molda os meus comportamentos, molda as minhas necessidades, vontades, e isso se tornará em algum momento objeto da minha devoção. O grande problema é quando as afeições dominam o nosso coração e fazem com que a gente se afeiçoe excessivamente pelas coisas. No caso, nós temos alguém rico, alguém com posses, alguém que o texto sinaliza para nós que era alguém muito abastado do ponto de vista financeiro e provavelmente do ponto de vista social, porque essa sociedade maculada pelo pecado, via de regra, quem tem dinheiro é reconhecido, e no contexto do mundo judaico do primeiro século, penso eu que não era diferente. Então ele volta para Jesus, como nós já falamos, e mestre, o que eu posso fazer de bom para conseguir a vida eterna? Um grande perigo que nós corremos, irmãos, quando nós nos amamos excessivamente, quando nós amamos muito a nós mesmos, quando nós, de uma maneira extrapolada, devotamos a nós amor e sentimento, é que o amor descontrolado sempre produzirá idolatria, inclusive a idolatria de si.
Porque tem gente que molda Deus à sua própria imagem e semelhança. Curiosamente, falamos disso aqui na última oportunidade que tive de compartilhar com os irmãos à noite. Nós é que somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós é que devemos representar o divino para as pessoas. Mas a igreja odierna tem feito o contrário, e ela tem construído um Deus humano. E é interessante porque a palavra idolatria, também a junção de duas palavras no grego, eidos ou eidolos e latreia, é a ideia de adorar uma imagem. E essa imagem do grego tem uma ideia de projeção. Porque às vezes a gente pensa que é só uma estátua, né? A idolatria é adorar uma estátua. Não, quando nós construímos uma imagem diferente da realidade a respeito de nós mesmos, e nós acreditamos e pautamos essa vida a partir dessa imagem, nós somos idólatras. Só que o Deus sou eu. Servimos ao nosso próprio ventre, como Jesus vai dizer. O cuidado que nós temos que ter é porque quando nós nos amamos excessivamente, esse amor produzirá idolatria. Ainda que essa idolatria não seja direcionada para si, mas seja direcionada para alguém que vai te trazer algum tipo de satisfação ou contentamento. Vemos recentemente pessoas passando o dia inteiro às portas do Engenhão para assistir alguns shows durante algumas semanas. E obviamente não quero fazer um juízo de valor de que todas essas pessoas sejam idólatras, não é nada disso. Mas é porque isso serve como uma ilustração do que nós somos capazes quando nós nos afeiçoamos excessivamente a alguém. Irmão, eu passava ali de moto, pastor Carlos Elias. Desesperado para chegar no meu destino naquele calor. E eu vi as pessoas vestidas com a roupa do rebelde, lá com aquela gravatinha vermelha, mas num calor absurdo. 5, 6 horas debaixo do sol por causa das suas afeições. Tem gente que pega o Santa Cruz e vai para o Maracanã no domingo, 5, 6 horas antes do jogo, para estar lá com o seu time. É o poder das afeições que nos movimenta. Está dizendo então, pastor, que quem vai para o estádio de futebol é idólatra? Só os flamenguistas, todos os outros não. Especialmente os vascaínos, esses são de Jesus. Mas nunca mais prego na igreja agora. Inclusive, eu, já que fiz a digressão, vou completá-la, né? O Vasco da Gama é o time do Novo Testamento, né? Porque Paulo foi à ilha de Malta pregar o evangelho da cruz. Só não conhece quem é carnal, que não reconhece. Mas há esperança para você, querido. Inclusive, orem pelo Vasco, porque estamos precisando. Voltando ao texto bíblico. Nós nos devotamos àquilo que amamos. A gente se aproxima excessivamente daquilo que a gente ama. A gente procura estar com pessoas que a gente ama, a gente faz coisas que a gente ama, a gente frequenta lugares que simbolizam ou que tragam para nós algo que nós amamos. E aí, quando isso se torna exacerbado, como já introduzimos, isso pode configurar-se como uma idolatria. Porque nós amamos aquilo que agrada o nosso coração, e independente do que seja, nós devotamos tempo, dinheiro, saúde e, em alguns casos, até mesmo a própria vida, para satisfazer aquilo que traz alegria para o nosso coração, aquilo que agrada o nosso coração, e isso é uma forma de idolatria a nós mesmos, porque ou nós nos idolatramos, ou idolatramos a outras coisas, mas que representam a nossa vontade. Se nós somos aquilo que amamos, cuidado com a medida do amor que você tem devotado a você ou às coisas que você ama. Tem gente que abriu mão da comunhão dos santos por causa de partido político. Tem gente que abriu mão da comunhão familiar por causa do político A ou do político B que nem sabe que você existe. Tem gente que não fala com os outros porque alguém decidiu em uma assembleia pintar a parede da igreja de uma cor que ele não gostou. É idolatria, é pecado. Tem gente que quebra a harmonia familiar porque ouviu alguma coisa que a verdade não gostou. Tem gente que, por não conseguir amar o outro, destrói as relações familiares, porque o orgulho fala mais alto. A idolatria de si mesmo é um grande perigo que espreita a todos nós, como espreitava ao jovem rico. Se nós somos o que amamos, cuidado com o amor de si mesmo.
O texto continua, e eu quero continuar também. Jesus então interpela aquele jovem e começa a lhe ensinar e a nos ensinar algumas outras verdades interessantes. Primeiro, porque o jovem preocupava-se com o que era bom. O jovem estava preocupado em fazer o que era bom, em ser reconhecido como alguém que era bom, em andar com alguém que era bom. E aí Jesus já dá logo na raiz dele, né? Jesus fala assim, peraí, por que você está falando de bondade e de bom? Porque bom só existe um, que é Deus. Primeira coisa que Jesus fala é que, olha, você não é bom. Bom só Deus. Ao contrário do que você pensa, no altar do seu coração, você não é bom, mas bom é o Senhor. Inclusive, se você quer entrar na vida eterna, obedeça aos mandamentos. E aqui a gente aprende uma segunda lição muito importante para nós. É que se nós somos o que amamos, então nós devemos amar a Deus para sermos bons como Ele é. Se nós somos o que amamos, nosso amor e devoção, como cantamos, devem estar voltadas a Deus, porque Ele é bom e Ele fará de nós bons como Ele é. Jesus, então, interpela o homem com isso, e eu sirvo aqui novamente de Agostinho, porque Agostinho vai dizer que o crescimento do homem em direção ao alto se dá primeiro para baixo. Segundo Agostinho, o fundamento do crescimento a nível de desenvolvimento espiritual é a humildade. Nós só conseguiremos ser bons como Deus é quando reconhecermos que somos maus. Meu irmão, não sei você, mas eu sou mau. Eu sou extremamente cruel e vil, com as minhas paixões e desejos carnais, e eu preciso da graça de Jesus todos os dias para não magoar as pessoas que eu amo e para não desonrá-lo com a minha vida. Nós somos maus. O pecado nos desgraçou, a todos nós. Por isso que Jesus interpela duramente aquele jovem. Olha, você não é bom. Bom só Deus. E o primeiro passo, meu jovem, para você reconhecer, para você, na verdade, poder converter-se em alguém que manifeste algum tipo de bondade, é reconhecer a sua própria malignidade e a sua dependência de Deus. Quando nós reconhecemos que somos maus, estamos então dando um primeiro passo em direção à bondade divina. Quando nós reconhecemos que não somos independentes, ao contrário, dependemos da graça de Deus, nós estamos pegando nas mãos do Senhor e Ele está nos conduzindo a um caminho de bondade que pode ajudar a preencher o vazio do nosso coração. E aí esse diálogo, ele é interessante, ele continua, né? Então, Jesus diz para ele, você precisa ser bom, Deus, você não é bom, mas Deus é bom, e nós compreendemos que para sermos bons, nós precisamos reconhecer a nossa humanidade e as nossas falhas. O exercício que você e eu precisamos fazer nesta manhã, meu irmão, é o exercício de tirar do seu coração o ídolo que você talvez tenha construído a respeito de si mesmo, e colocar ali o ser humano débil, fracassado e pecador, que todos nós somos. Porque não há idolatria que resista à verdade. Como disse, a idolatria é a adoração de uma projeção. A gente só idolatra porque estamos obliterados em nosso conhecimento, estamos cegos, com escamas nos olhos, como diz o apóstolo Paulo. E quando essas escamas nos são tiradas através da graça de Jesus, humildemente nós vemos a nossa desgraça, e como o profeta diz, ai de mim, porque eu sou um pecador imundo, e eu vi o Senhor e eu perecerei. Quando Cristo se aproxima de nós com sua graça e bondade, Ele ilumina os nossos pecados, não para a nossa condenação, mas para a nossa redenção. Talvez Deus te trouxe aqui nessa manhã para você fazer um autoexame do seu coração a respeito do que você tem pensado sobre você mesmo. Talvez Deus te trouxe aqui nesta manhã para você fazer um autoexame no seu coração a respeito do que você tem pensado sobre as pessoas que você ama. Porque às vezes nós não nos colocamos naquele altar, mas nós colocamos alguém porque aquilo nos faz bem. Meu filhinho é perfeito. Ele é maravilhoso, ele não tem pecado. Quando ele está com suor, tem cheiro de lavanda. É o neném da mamãe, 45 anos, é o neném da mamãe. Às vezes isso acontece porque a gente quer, na verdade, dizer algo para nós mesmos e não para aquela pessoa.
culpar uma frustração na criação, tentar sobrepor uma culpa que nós tenhamos no processo criativo dos nossos filhos, evitar olhar a realidade porque ela pode causar sofrimento, são formas de idolatria, porque nós colocamos pessoas no lugar onde elas não devem estar. Tem muita gente que coloca a gente que Deus deu para a sua vida no lugar de Deus. Por isso que às vezes Deus não dá, por graça e misericórdia. Tem gente que orou durante anos aqui, pedia com o pastor Carlos Elias toda semana, pastor, quero casar. Casou, nunca mais veio para a igreja. Por quê? Porque o marido não quer, porque a esposa não deixa. E aí revela muito bem qual é o altar que está erigido no coração. Quem sabe Deus não nos trouxe nessa manhã para fazermos essa reflexão a respeito daquilo que amamos, porque aquilo que amamos consolidar-se-á naquilo que somos ou seremos. O texto segue, e eu preciso seguir também porque o tempo se esvai, para uma terceira lição que nós podemos aprender nesta narrativa. Na verdade, o diálogo continua e ele vai trazendo algumas outras lições para nós. O jovem revela o primeiro objeto do seu amor e da sua devoção, que era a sua própria bondade. O que eu posso fazer de bom, né? E depois o Jesus então diz, olha, só existe um bom que é Deus, e se você quer ganhar a vida eterna, você deve cumprir os mandamentos. Essa resposta aqui é de alguém de coragem. Porque o cara tem a cara de pau de chegar para Jesus e falar assim, mas quais? Quais mandamentos? Aí Jesus fala, os mandamentos lá, né? Não matarás, não adulterarás, Não, esses aí eu cumpro. Esses, tá tranquilo. Inclusive, eu até tenho alguns para sugerir numa nova edição dos 10 mandamentos, se o Senhor quiser. Cara, é muita arrogância. Não, eu cumpro os 10 mandamentos. E aí imagina esse diálogo, né? Jesus, parabéns, você é o bichão mesmo. Agora vende tudo que você tem e dá aos pobres. O segundo aspecto do amor distorcido ou pervertido, que pode consolidar-se em uma forma de idolatria, é que se nós somos o que nós amamos, irmãos, então cuidado com o amor à religião. Cuidado com o amor à religião. Como assim, pastor? Vou caminhar com os irmãos para a gente compreender. A religião, do ponto de vista social, é algo bom, não importa qual seja. Religião, via de regra, produz harmonia nos ambientes, pelo menos a teoria, né? Quando nós olhamos do ponto de vista sociológico. Mas a Bíblia relata para nós que existe a verdadeira e a falsa religião. O grande problema é que nós muitas vezes nos afeiçoamos à falsa religião. Aquele jovem rico era alguém religioso, porque ele cumpria os mandamentos. Partimos do pressuposto que ele está falando a verdade. Então ele cumpria os mandamentos. Ele conhecia os preceitos. Ele conhecia os 613 preceitos da lei, construído através das tradições rabínicas a partir do Pentateuco. Ele com certeza compreendia tudo isso. E possivelmente na cabeça dele ele podia até cumprir aquilo que Jesus pergunta, e ele diz para Jesus, olha, não, eu sou um religioso, eu sou um bom religioso, eu estou lá na sinagoga sempre, todos os sábados eu estou lá fazendo as minhas devoções, eu faço os sacrifícios necessários, o sacrifício anual em relação aos pecados, eu estou cumprindo tudo aquilo que é necessário. O problema é que o jovem rico era religioso, e geralmente o religioso é alguém que acredita que a sua religião pode conceder-lhe a graça de Deus através do cumprimento dos preceitos ou do seu conhecimento teológico. Infelizmente, em muitas igrejas, elas estão cheias de religiosos, de gente que não consegue se desconectar da religiosidade, de uma vida que é representada pelo mero cumprimento seco e sem propósito de regras e preceitos humanos ou religiosos. É o problema da religiosidade. É o problema de gente que é falso moralista, de gente que condena pessoas cujos pecados são descobertos, mas escondido comete os mesmos pecados. É gente religiosa. É gente tradicionalista. E aqui faço uma pausa, porque tradição é uma bênção, tradicionalismo é uma desgraça. Porque a tradição é a fé viva dos que morreram. E o tradicionalismo é a fé morta dos que acham que estão vivos. Quando nós falamos de tradição, nós estamos falando de uma igreja que tem 120 anos de história. Isso é uma benção.
de uma igreja com um legado bíblico, da doutrina dos apóstolos. Louvado seja Deus por isso. Tradição, nós temos uma tradição, mas isso não significa que a gente precisa fazer igreja para 1920, porque a gente está em 2023. Isso, quando pensamos que temos que fazer para aquele povo que nem está aqui mais, tradicionalismo. Tem gente que faz a mesma coisa há 10, 20, 30, 40, 50 anos e não sabe nem por quê. Religiosidade. Tem gente que é incapaz de refletir a respeito das suas práticas eclesiásticas. Religiosidade. Eu, crente, Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Gabriela de Jesus. Problema. Religiosidade é problemática. Inclusive, o jovem rico, por ser judeu, de fato entendia que o cumprimento dos preceitos de Moisés era a vontade de Deus. Em certa medida, era a vontade de Deus. Mas é interessante porque ele está na frente do próprio Deus e não consegue reconhecer o próprio Deus. E diante do próprio Deus tem a cara de pau de dizer que ele cumpre tudo aquilo que Deus mandou. É isso que a religiosidade faz. É a oração do fariseu. Ah, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou igual aquele irmão ali. Olha que porcaria de crente. Não, obrigado, Senhor. Eu sou um crente de verdade. O problema da religiosidade, irmãos, é que a pior tragédia que pode acontecer a alguém que quer ser espiritual é ele se tornar religioso. Se nós somos o que amamos, nós precisamos tomar muito cuidado com o amor à religião. O erro do jovem rico parece ser o erro de muitos de nós de acreditar que Deus exige de nós apenas ações isoladas na perspectiva religiosa e de não compreender que o que Deus demanda de cada um de nós é a totalidade do nosso ser, com os nossos pensamentos, palavras, ações e afeições. Porque quando nós compreendemos isso, a gente entende que muito mais do que uma religião, Cristo propõe para nós uma verdadeira religação com o divino, que propõe para nós também uma espiritualidade que transcende uma relação vertical e se manifesta na relação horizontal com os nossos irmãos. Por isso que, quando nós falamos de verdadeira e falsa religião, sirvo-me da palavra de Tiago, no capítulo 1, versículo 27, que diz que a religião pura e verdadeira que aos olhos de Deus, ou que agrada a Deus, é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. A verdadeira religião, irmãos, implica em servir a Deus e em servir aos outros como consequência disso. E isso só pode ser feito na nossa vida através de uma aproximação da palavra e com a palavra de Deus. Porque é a palavra que nos molda a conhecer quem Deus é, conhecer a sua vontade e a viver de uma forma que dignifique a Deus através do serviço às outras pessoas. Se nós somos o que amamos e devemos tomar cuidado com a religião, nós somos o que amamos e nós devemos amar a palavra para sermos transformados por ela e experimentarmos a verdadeira religião. Quarta lição para nós nessa manhã. São só 5, já estou acabando. O texto segue para nós e traz que essa verdadeira religião é a capacidade que nós precisamos desenvolver de nos relacionarmos com aquele que é o verbo, com aquele que é a palavra, o verbo encarnado de Deus, o Logos criador de todas as coisas, aquele por meio do qual todas as coisas existem, vieram a existir e tudo aquilo que um dia existirá, a palavra eterna que se fez carne e habitou entre nós, mas que de alguma forma nos é manifestada através da Escritura, através da palavra de Deus, é a nossa religação com Deus. Apenas Cristo Jesus nos religa com o Pai, apenas Cristo Jesus é a verdadeira religião, o verdadeiro religare que pega o homem desprovido de qualquer tipo de bondade, com um coração em frangalhos, um homem com um vazio dentro de si, que precisa buscar a Deus, um homem repleto de pecados, um homem repleto de idolatria, um homem cuja caminhada ao longo da história só fez ferir e machucar pessoas, um homem que ninguém tinha nenhum tipo de propósito positivo, um homem cujo prognóstico era a destruição. Esse homem, quando encontra com Jesus, é purificado pela palavra e então pode desenvolver uma verdadeira, pura, santa, imaculada religião, que é servir a Deus através de uma vida de devoção e santificação e servir as pessoas através dos dons e talentos que Deus lhe concedeu por sua graça.
Quando nós amamos a Deus, nós compreendemos isso e podemos de fato fazer o que o jovem não foi capaz de fazer. Olha, você é muito bom, você cumpre a lei, então pega o ídolo do seu coração, que são as suas riquezas, e entrega para os pobres e faz o bem para alguém, vem e siga-me. E o texto é muito direto. Então o jovem sai entristecido. Porque diante da verdade, diante da contemplação a respeito de quem nós somos, nós só podemos ter duas reações. A primeira, nos entregar a nós mesmos e perecermos, e a segunda, abrir mão de nós mesmos e sermos redimidos por Jesus através da sua graça. Infelizmente, ao menos neste episódio, aquele jovem fez a pior escolha possível. Cristo nos religa com Deus e o resultado direto da nossa religação com o outro, com Deus, é uma religação com o outro. E aqui nós descobrimos, irmãos, a finalidade, uma outra contribuição que o livro traz para nós, que todo ser humano tem um telos, tem uma finalidade objetiva, diretiva, vinda da parte de Deus. A nossa finalidade é a utilidade. Jesus convoca aquele homem a sair da futilidade para a utilidade. Talvez o que Deus esteja nos convocando nessa manhã é que nós façamos a transição da futilidade para a utilidade, porque é na utilidade para Deus e para as pessoas que nós encontramos o telos, o propósito para a nossa vida. Ah, quando eu tiver um carro zero eu vou ter o propósito para vir. Vai nada, irmão, vai nada. Vai durar 2 semanas. Você vai sair da concessionária, vai ver um carro mais bonito, você vai ficar com raiva, porque você é pobre e não vai conseguir comprar aquele mais caro. Ah, quando eu tiver um apartamento, sempre tem alguém mais rico que você. Você vai ter um apartamento, vai ter outro do outro lado que é mais bonito, você vai ficar frustrado. Ah, quando eu casar, meu irmão. Casamento é uma bênção de Deus. Deus é bom pra caramba, dá gente que nos atura em graça e misericórdia. Mas também não é o propósito da nossa vida, porque tem gente que vive a vida solteira, se não casar então não tem propósito, de jeito nenhum. O nosso propósito nessa terra é servir a Deus e as pessoas. E quando nós fazemos isso, nós nos tornamos próximos de quem Deus é. Porque a palavra diz para nós que Deus é amor. E servir a Deus e servir as pessoas é a expressão do amor de Deus. Se Deus é amor e quando eu sirvo a Deus e sirvo as pessoas, eu expresso o amor de Deus, eu também estou me tornando amor como Deus é. Até o momento em que nós seremos um com Ele na eternidade. E não terá mais diferenças entre nenhum de nós, porque nós seremos um em Cristo. E Cristo será tudo em todos, como diz a promessa para nós em Apocalipse. Concluindo esse sermão, uma quinta e última lição que eu gostaria de contribuir com os irmãos, e ela serve como conclusão. De fato, há muitas preciosidades nesse texto, mas o tempo não nos permite explorá-las. Mas quando nós olhamos o final dessa narrativa, e Jesus fala para ele, vai e vende tudo o que tem, e você terá um tesouro no céu, e então siga-me. Isso significa para nós que, se nós somos o que amamos, nós precisamos amar a verdade, porque é ela que pode ressignificar a nossa história. Aquele homem chega para Jesus acreditando em suas próprias mentiras, mas Jesus o confronta com a verdade. A verdade, meu jovem, é que o seu coração está preso nas suas riquezas. O encontro com a verdade deve ser o anseio de todos nós, porque conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é a verdade que liberta, é o conhecimento da verdade que liberta. Porque a verdade está disponível do Evangelho a todos, mas nem todos a conhecem. Quando alcançamos o conhecimento da verdade, somos libertos de uma vida de idolatria de si mesmo, de uma vida de idolatria religiosa, de uma vida de mentiras feitas para agradar o ídolo do nosso coração, que se chama eu. Talvez Deus trouxe você aqui essa manhã para apresentá-lo à verdade. A verdade a respeito da sua própria vida, a respeito da sua própria história, a respeito de você. E talvez você fale assim, pastor, eu estou olhando a verdade e bateu um desespero. Porque eu não tenho condições nenhumas de me salvar ou de me aproximar de Deus. E isso é a verdade.
Mas há um versículo que produz esperança para o nosso coração. Versículo 26, com o qual nós concluímos a leitura e com o qual nós concluiremos essa mensagem. Jesus olhou atentamente para os discípulos e respondeu: de fato, para você isso é impossível, mas para Deus não existem impossíveis. Deus te trouxe aqui nessa manhã, meu irmão, para libertar você de uma egolatria através do conhecimento da verdade de Jesus. E a verdade que nós devemos nos apegar é que todos nós devemos abandonar toda e qualquer afeição, todo e qualquer amor que não nos direcione ao Senhor, porque todos eles, cedo ou tarde, nos levarão a perecer e nos consumirão, convertendo-nos exatamente naquilo que nós amamos. Todos estamos perdidos em nossas afeições, mas Deus pode nos salvar de nós mesmos. E eu gostaria de orar por você nessa manhã. Se você puder fechar os seus olhos, eu gostaria de fazer uma oração. João 14:17 diz que o Espírito da verdade que habita em nós estará em vós para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Ele é a garantia de que Deus pode realizar o impossível na sua vida, na minha vida, na nossa história. Amar a Deus para sermos como Ele é. Amar a palavra para sermos transformados por ela. E amar a verdade para sermos salvos por aquele que é a verdade, o caminho e a vida. Se você esteve aqui nessa manhã e reconheceu que tem tido alguns ídolos no seu coração, que tem devotado o seu amor e as suas afeições a esses ídolos, mas que quer abrir mão disso e quer que Jesus seja o Senhor do seu coração, eu gostaria de orar por você, mas eu preciso conhecer você. Então eu quero pedir que você corajosamente, aí mesmo onde você está, sentado como você está, com os olhos fechados como você está, simplesmente levantasse a sua mão, porque daqui eu quero orar, abençoando a sua vida. Deus te abençoe, filho. Levante a sua mão, Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Levante a sua mão corajosamente dizendo: Senhor, eu quero quebrar os altares do meu coração e eu quero erigir um altar para o Senhor. Deus te abençoe, filha. Deus abençoe vocês aí atrás. Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe, minha irmã. Levante a sua mão, Deus te abençoe aí atrás, corajosamente. Essa manhã é uma manhã de libertação. Deus te abençoe, minha irmã. Uma manhã de libertação, de transformação da sua história. Vamos quebrar os ídolos, vamos destruir os altares, vamos erigir um altar ao Senhor. A Ele deve ser a nossa devoção. Deus te abençoe, meu irmão. A Ele deve ser a nossa adoração. A Ele deve ser a nossa liturgia, o nosso serviço religioso. A você que levantou a sua mão corajosamente, coloca a sua mão no seu coração como um símbolo dizendo: Senhor, eu estou destronando todo e qualquer ídolo que porventura eu tenha erigido no lugar do Senhor. Senhor, no nome de Jesus, eu quero limpar o altar do meu coração para que o Senhor reine e governe sobre mim. Eu quero dizer aqui que eu quero amar o Senhor porque o Senhor é bom e eu quero tornar-me bom como o Senhor é. Eu quero amar a Tua palavra porque é a Tua palavra que me molda a Tua imagem e faz com que eu seja como o Senhor é. E eu quero amar a verdade porque é a verdade que possibilita a restauração da minha vida. Senhor, eu quero ser bom como Tu és, eu quero viver de forma santa como Tu és, e eu quero ser verdadeiro como Tu és, e é isso que nós queremos amar a partir de hoje, Senhor, a Tua bondade, a Tua palavra e a Tua verdade. Senhor, no nome de Jesus, abençoe o Teu povo que está aqui reunido, cada um daqueles que levantaram as suas mãos, que sejam alcançados de uma forma especial por Tua graça e misericórdia, e que a partir, Deus, do Teu toque, da Tua ação sobre eles nesta manhã, eles possam de fato amar ao Senhor acima de todas as coisas e tornar-se a cada dia como que o Senhor é, vivendo uma vida de serviço ao Senhor, que manifestar-se-á em serviço às pessoas que estão ao seu redor, Senhor, porque Tu nos salvas para que nós sejamos instrumento de redenção de outras pessoas, que o nosso destino não seja como o do filho pródigo, que nós não voltemos para casa tristes, mas que nós voltemos, Senhor, jubilosos, porque para nós é impossível, mas para o Senhor não há impossíveis. Aleluia e glória a Deus, é o que nós oramos no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, e que Deus te abençoe.